Bem, pessoal, beleza? Eu tô aqui transmitindo no nosso canal essa questãozinha que tava elaborando com uma aluna. A gente estava fazendo uma aula no Skype, onde ela tinha uma dúvida, estava explicando direitinho aqui para ela, só que infelizmente deu um probleminha lá no dispositivo dela, ela não conseguiu terminar a aula comigo, né? E eu prometi que ia terminar aqui fazendo um videozinho e mandando para ela. Aí eu falei, pô, já que eu vou fazer um videozinho, né? E eu já estava aqui com metade do negócio acontecendo, a aula já correndo aqui. Falei, pô, não custa nada, eu vou postar lá no YouTube, vai que de repente a dúvida dela pode ser aproveitada por alguma outra pessoa. Basicamente a dúvida dela era o seguinte, pessoal. Ela chegou e me perguntou: professor Paulo, eu tive uma aula, o professor falou para mim que, pô, existia uma relação entre a velocidade no movimento uniforme e a inclinação da reta. Eu não entendi direito o que ele falou, tenho prova amanhã, me ajuda com isso. E, por conta disso, eu tô aqui para tentar tirar essa dúvida. A gente já vinha na aula aqui discutindo alguns assuntos, né? Expliquei para ela a relação dessa equação do movimento uniforme, a equação horária, né? S igual a zero mais VT. Expliquei para ela que ela representa nada mais, nada menos do que uma reta, porque é uma função do primeiro grau, onde a velocidade representa o coeficiente angular que tem uma ligação justamente com a inclinação da reta. Quanto mais inclinada essa reta for, maior vai ser o coeficiente angular da reta e, consequentemente, maior será a velocidade. Então, uma reta mais inclinada representa uma velocidade maior, uma reta menos inclinada representa uma velocidade menor. Beleza, falei aquilo para ela ficar contextualizada, né? E falei com ela o seguinte: olha, você lembra qual é a equaçãozinha que a gente trabalha para definir velocidade média? Aí ela falou: sim, é ΔS sobre ΔT, conforme está escrito aqui. Ah, mas o que é esse delta? Delta é variação. Variação do quê? No caso do ΔS, variação da posição. Então, por exemplo, se eu tiver uma posição final S1 e uma posição inicial S0, esse ΔS vai ser S1 menos S0. E o ΔT vai ser T1 menos T0. Beleza. Então a gente chegou na equaçãozinha. E aí eu mostrei para ela, justamente nesse gráfico, né? É um gráfico aqui que representa a posição S, aqui nas ordenadas, em função do tempo T, aqui nas abscissas. Falei para ela o seguinte: poxa, aluna, considere que você tem essa reta, que é representada pela equação genérica S igual a S0 mais VT, certo? E você percebe o seguinte, que nesse instante T0 que eu coloquei aqui, você tem conjugado a ele um ponto aqui nas ordenadas S0, ou seja, uma posição S0 atrelada ao instante T0. E aí, digamos que vai passando o tempo, e aqui, conforme o gráfico a gente vê, a gente pode plotar aqui no instante T1, a gente tem correlacionado a ele um instante S1. E demonstrei isso para ela. Cheguei para ela e falei o seguinte: agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar e prolongar aqui, tracejado aqui em laranja, para a gente tentar perceber que tem um triângulo aqui aparecendo nesse gráfico. E que a gente pode dizer que o ângulo entre a horizontal e essa reta é o ângulo θ, que eu demonstrei aqui, certo? Aí falei para ela o seguinte: olha, a gente está falando de velocidade, que no caso do movimento uniforme corresponde à velocidade média. A própria velocidade média se confunde com a velocidade, já que ela é constante, ok? A gente já falou da velocidade, já demonstramos aqui a equaçãozinha que a gente tem, já é sabido pra gente, beleza? E só que agora a gente tem que lembrar qual era a outra dúvida, a relação da velocidade com a tangente. Foi essa a pergunta dela. Professor, me diz que negócio é esse de relação de velocidade com tangente. Então a gente já falou de velocidade, agora vamos falar de tangente. E aí a gente tem que se recordar lá da trigonometria que a tangente de um ângulo, né? Tangente de um ângulo θ, por exemplo, representa o quê? O cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente. Aí fala, o que é esse negócio de cateto adjacente? Cateto adjacente é o cateto que está do lado desse ângulo, certo? Então, onde, por exemplo, estaria aqui o cateto oposto a esse ângulo θ? Seria esse lado aqui, ó,
que ele está se opondo, está no lado oposto ao ângulo θ, certo? Então aqui temos o cateto oposto. E onde está o cateto adjacente, professor? É esse cateto aqui desse triângulo retângulo que está aqui, ó, do ladinho do ângulo θ. Ok? Aí o que a gente fez? Bem, vamos procurar qual é essa tangente desse ângulo θ, para ver se tem alguma relação com a velocidade. E aí a gente aplicou esse conceito que eu acabei de falar, de cateto oposto sobre cateto adjacente. E o cateto oposto é esse comprimentozinho aqui, que a gente sabe que vai ser, pelo gráfico, ó, S1 menos S0. É esse comprimento. Concordam? Então eu coloquei aqui, ó, o comprimento do cateto oposto é S1 menos S0. E aqui embaixo, o cateto adjacente, qual o comprimento? Assim como eu fiz, vai ser o T1 menos T0. Esse é o comprimento. Então vamos agora aplicar a trigonometria básica. Então qual seria a tangente de θ nesse nosso caso específico aqui? Vamos escrever tangente de θ é igual ao cateto oposto, a gente acabou de ver que é S1 menos S0. Esse comprimento aqui, ok? Isso dividido pelo cateto adjacente, que é esse comprimento aqui, T1 menos T0. Ok? Então, com isso, a gente verificou nessa reta, nessa equação da reta aqui que a gente apresentou, que nada mais é do que a aplicação da equação horária S igual a S0 mais VT, que é uma função do primeiro grau, a gente verificou que a tangente desse ângulo θ, que representa a inclinação, ela é igual a S1 menos S0 sobre T1 menos T0. Só que, alguns instantes atrás, nós percebemos também que esse mesmo valor representa a velocidade média. Olha aqui em cima, pessoal, a correlação. Velocidade média igual a S1 menos S0 sobre T1 menos T0. E aqui embaixo, tangente de θ exatamente igual ao quê? Igual a isso aqui, ó. Certo? Com isso, a gente percebe que essa velocidade média, deixa eu colocar aqui numa outra cor, essa velocidade média, que a gente já sabe que, por ser um movimento uniforme com velocidade constante, representa o próprio v, que é essa grandeza aqui, que está aqui na equação, ela equivale a justamente a tangente de θ. Vejam aqui, ó, velocidade média, que é igual a v, tangente de θ. Esse valor e esse valor aqui também. Percebam essas correlações. Com isso, a gente tem muito claramente isso aqui, ó. Velocidade do movimento uniforme representa exatamente a tangente de θ, a tangente desse ângulo que a reta do gráfico que a gente está analisando faz com a horizontal. E dessa forma, portanto, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro para a aluna que fez esse questionamento essa relação que o professor dela falou, que a velocidade no movimento uniforme, quando a gente vai analisar o gráfico da posição em função do tempo, ele pode ser representado justamente pela tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal, ok? Acredito que seja essa a dúvida, espero que tenha sido sanada. E se de alguma forma esse conteúdo foi importante para você que estava pesquisando esse assunto na internet, por favor, dá um joinha aí no nosso vídeo, dá um like, entendeu? E se você quiser receber novas informações sobre novos vídeos que a gente venha fazer, inscreva-se no nosso canal, dá essa moral pra gente, essa força pra gente, tá ok? E por fim, só lembrando a vocês que caso permaneça alguma dúvida, caso tenha alguma necessidade de resolução de exercício sobre esse assunto, para que a situação esteja mais clara ainda na mente de vocês, mandem aqui, façam um comentário aqui embaixo também, entendeu? Que eu vou poder ler com calma, vou poder enriquecer ainda mais esse conteúdo, tentar fazer com que ele seja cada vez mais significativo para você. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima!